Hoje vamos falar sobre o Merge Sort. O Merge Sort, também conhecido como ordenação por mistura, é um tipo de algoritmo de ordenação que utiliza a estratégia de divisão e conquista, a qual consiste em dividir recursivamente o problema principal em subproblemas e unir as soluções para chegar a uma solução para o problema de origem. Primeiramente, dividimos o array pela metade de maneira recursiva até que se chegue em listas de tamanho 1, que estarão sempre ordenadas. Após essa fase, o array começará a comparar cada array para combiná-los de forma ordenada. Essa etapa também ocorrerá recursivamente até que se chegue ao array inicial, mas dessa vez ele estará ordenado. Veremos a seguir uma explicação visual para melhor compreensão do algoritmo. O array possui os números 7, 8, 6, 2, 3 e 1 nessa ordem. A primeira divisão separa em dois grupos de 3 algarismos cada, e depois separa 8 e 6. Todos os arrays possuem apenas um elemento, isso significa que todos eles estão ordenados. É iniciada então a parte de combinação. Como o 8 é maior que 6, os valores trocam de posição. Continuando a comparação, como 7 é maior do que 6, mas é menor do que 8, os valores trocam de posição e forma-se o array ordenado 6, 7 e 8. Agora os mesmos passos são aplicados na segunda parte da divisão inicial do array principal. E no fim, teremos os dois arrays 6, 7 e 8, e 1, 2 e 3. Em seguida, os elementos serão novamente comparados e se formará o array final completamente ordenado. Um, 2, 3, 6, 7 e 8, em ordem crescente. Para explicar de maneira prática como o algoritmo Merge Sort funciona, vamos usar um programa em C que implementa o algoritmo de ordenação em um vetor dinâmico. A função intercalar recebe um vetor e 3 índices, início, centro e fim, que representam as posições iniciais e finais de duas partes ordenadas do vetor. Ela também cria um vetor auxiliar para armazenar a intercalação das duas partes ordenadas. Usa dois ponteiros, ponteiro 1 e ponteiro 2, para percorrer as duas partes ordenadas e compara os elementos. O loop compara os elementos das duas partes ordenadas e coloca o menor elemento no vetor auxiliar. Os dois últimos loops copiam os elementos restantes da primeira e da segunda metade, caso existam. Finalmente, os elementos ordenados são copiados de volta para o vetor original. A função Merge Sort implementa o algoritmo de ordenação. Se o índice início for menor que o índice fim, divide-se o vetor ao meio e chama-se recursivamente Merge Sort para cada metade. Após as chamadas recursivas, chama-se a função intercalar para intercalar as duas metades ordenadas. A função exibir imprime os elementos de um vetor na tela, percorrendo e imprimindo cada elemento. E por fim, a função main declara as variáveis opção para armazenar a escolha do usuário, tamanho para armazenar o tamanho do vetor, vetor como um ponteiro para o vetor e continuar para controlar a entrada de dados. Um loop while que executa até que a opção seja 3 e encerrar. No menu, o usuário pode escolher entre inserir valores no vetor, ordenar o vetor, usando o Merge Sort, é claro, ou encerrar o programa. Para a opção 1, o programa pede valores ao usuário, realoca a memória para o vetor e insere os valores. Para a opção 2, o programa exibe o vetor original, chama o Merge Sort para ordenar o valor e exibe o vetor ordenado. Após o loop, libera-se a memória alocada para o vetor com o free vetor. Em resumo, o programa é uma implementação simples de como o algoritmo de ordenação Merge Sort pode ser utilizado na prática. Obrigada pela sua atenção.